Paranaguá vai sediar o Aberto de Xadrez no tradicional Clube Literário. Um evento de alto nível que vai acontecer em Paranaguá no próximo dia 14 de dezembro. Evento de tradição da modalidade desde os anos 80 e 90 e que está sendo retomado pela Apexpar, que é a Associação de Pais e Amigos dos Enxadristas de Paranaguá. O torneio é válido pelo ranking internacional e, além de medalhas e troféus, distribui uma premiação também em dinheiro, R$3.000 aí aos melhores colocados. E olha, mais de 40 jogadores do litoral paranaense e região metropolitana de Curitiba já se inscreveram para esta competição. Para falar um pouquinho sobre este assunto, sobre este evento, vamos conversar agora com o mestre da Federação Internacional de Xadrez, o vereador paranaguara, doutor Adalberto Araújo. Adalberto Araújo, boa tarde, doutor. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Marcos Rogério. Boa tarde, José Neto. Boa tarde ao nosso querido Ciro Gimenez. Agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho desta competição importantíssima que marca certamente a retomada de grandes eventos aqui organizados por Paranaguá, agora desta vez através da Associação de Pais e Enxadristas de Paranaguá, a Apexpar, que tem na sua presidência a nossa querida Fernanda Voi. Bom, doutor, antes de entrarmos aqui no evento, queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Como é que você começou a jogar xadrez e o que foi que motivou você a competir? Olha, eu ganhei, veja como é que são as coisas, né, na vida da gente, né? O que pode desencaminhar ou desencadear alguns gestos, né, simples ou inusitados. Eu aprendi a jogar xadrez aos 5 anos com alguns vizinhos, mas quem me deu o meu primeiro tabuleiro já nessa idade, porque viam que eu gostava de praticar, foi o meu avô, o seu Antônio, que por curiosidade ele era analfabeto. Então uma pessoa analfabeta compra um tabuleiro de xadrez para fazer ali um mimo para o seu neto, e aquele presente que ele me deu transformaria de alguma forma a minha vida. Eu segui jogando, digamos, de forma amadora até os 12, 13 anos. E nessa época eu fui descoberto pelo Domingo Botran, que é um mestre de xadrez espanhol. Nessa época você era piá então ainda? Era piá. E ele me descobriu, ali eu passei a entender que para você jogar bem xadrez você deveria estudar, né? Ter acesso a livros, a literaturas, a ter aulas com mestres, né? E foi o que a gente acabou desenvolvendo. Um ano depois eu já era campeão adulto do litoral. No ano seguinte, em 86, eu fui vice-campeão brasileiro juvenil com 15 anos de idade, 15 para 16, sendo que essa categoria é para jogadores com 20 anos, então eu fui muito precoce, né? Aí, posteriormente, fomos campeões paranaenses na categoria adulta, né? Por 3 anos, não seguidos, foram alternados, mas por 3 vezes. Jogos Abertos do Paraná, 7 vezes a gente venceu. Fui campeão também de Jogos Abertos Brasileiros 2 vezes, finalista 2 vezes do Campeonato Brasileiro, joguei Mundial Sub-26 e em 2004 a gente conseguiu a graduação de mestre da Federação Internacional de Xadrez, que é como assim, você atingindo uma determinada pontuação no ranking internacional, você obtém essa graduação, né? A tua história com o xadrez é antiga, então? É antiga, e inclusive aqui fazer uma reverência, né? A outra pessoa que me incentivou bastante, porque eu, por ser de origem simples, origem humilde, meu primeiro emprego, Marcos Rogério, foi como instrutor, professor de xadrez na Prefeitura de Paranaguá, por intermédio do saudoso prefeito Valdir Salmon. Então, naquela oportunidade, um moleque, ensinei xadrez em 4 escolas do município para alunos de 3ª e 4ª, e só naquele ano de 1988 foram mais de 800 alunos, 800 crianças que tiveram acesso ao xadrez. Muitos deles acabaram fazendo faculdade, se encaminhando bem na vida, como aliás é um atributo da maioria dos esportes, se não de todos os esportes. Você, quando pratica o esporte, você foca e você tem bons resultados, inclusive na tua vida pessoal. Pode até não ser um campeão, mas você é um campeão da vida, né, Marcos? Quais foram os seus maiores desafios para você chegar ao título de mestre da Federação Internacional de Xadrez? Olha, o desafio é justamente você não ser um profissional, você não poder se dedicar exclusivamente à prática do xadrez. Então, aqueles que conseguem graduações maiores, digamos assim, como mestres internacionais e grandes mestres internacionais, eles têm ou um patrocínio substancial para poder se dedicar exclusivamente,
ou eles também participam de muitos torneios profissionais cuja premiação lhes garante, digamos assim, uma subsistência, né, com qualidade. E o maior desafio foi esse, foi conciliar a necessidade de você se manter como pai de família, como profissional, justamente com a prática do xadrez, que também requer lá... quando eu te falo mestre internacional e grande mestre internacional, esse pessoal, ele estuda, ele se prepara em torno de 6 horas por dia. No meu tempo, por exemplo, a gente demorava 6 meses para receber uma publicação internacional, na maioria das vezes ou em russo, ou em espanhol, ou inglês. Não tinha muitas traduções para o português e demorava 6 meses para chegar. Então a disparidade de condições de treinamento eram muito grandes, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem essa facilidade, né, tecnológica, online, você pode ter aula com alguém do outro lado do mundo e ter acesso a isso. Você acha que essa tecnologia hoje ajuda? Ajuda, sem sombra de dúvida. Nós tivemos aí com o destaque numa reportagem, creio eu que foi do Esporte Espetacular na Rede Globo, de um menino de apenas 10 anos que já está obtendo a graduação de mestre internacional. Um menino de 10 anos. Então hoje em dia não é demérito nenhum. Antigamente, pra você perder para uma criança jogando, né, participando do torneio, você ficava meio envergonhado. Puxa, perdi para uma criança. Hoje em dia não. Aliás, eles têm até uma facilidade maior, né? A mente funciona mais rápido, só está focado naquilo. Então, é muito legal ver, de repente, um veterano enfrentando uma criança prodigiosa. Doutor Adalberto, ao longo da sua trajetória, por sinal é bem longa, né, a trajetória. Sim. Quais são as suas histórias ou memórias mais marcantes? Deve ter bastante coisa, né? Olha, o legal, assim, que a gente sempre, volta e meia, a gente faz confraternizações, se reúne, né? Na época da pandemia, inclusive, pela dificuldade própria, a gente se reunia para jogar a conversa fora e lembrar justamente dessas particularidades ou coisas curiosas pela internet, né? Naqueles videoconferências, né? Pela internet. Mas a gente tem muitas histórias assim, né? Desde brincadeira de moleque em alojamento, de você durante a noite desligar o chuveiro lá do camarada que está tomando banho, você desliga e sai correndo, piada um com o outro. A gente continua na 5ª série até hoje. Então relembra essas histórias com saudade, com carinho. Teve uma vez também com um colega nosso, a gente fomos jogar um paranaense juvenil em Campo Mourão. E ele chegou lá todo metido, né, na frente do cinema, porque a gente estava querendo ir assistir um filme no cinema e tinha umas meninas. Aí ele quis ser galã, né, ou galanteador. Galanteador, né? Não sei são. Não, nós viemos lá do Paraná, como se Campo Mourão fosse fora do estado. O Espírito Santo. Então tem muita coisa bacana, assim. É uma coisa que marca a gente também, né, o Rafael Jimenez Lopes, que é irmão do nosso querido Ciro Jimenez, foi talvez o meu aluno mais novo, aos 6 para 7 anos de idade, que em 1990 ele acabou sendo pajem do meu casamento, né? Um abraço aqui para minha esposa, Dona Ivonete. E hoje é um advogado, psicólogo, uma pessoa bem sucedida na vida e um amante do xadrez. Por falar em amante do xadrez, uma pessoa que está ajudando bastante a gente também na organização do nosso aberto de xadrez Semana da Marinha é o Major César Kamakawa, que foi comandante aqui do nosso 9º Batalhão de Polícia Militar e que é um entusiasta do xadrez e está animado, empolgado com a realização desse torneio, que não é qualquer torneio, Marcos Rogério. É um torneio de nível internacional, válido pelo ranking internacional. Que legal. Eu não manjo nada de xadrez, né? Eu entendo mais falei pro doutor aqui, de cabine de submarino russo do que de xadrez. Mas a impressão que a gente tem é que é um jogo... É o jogo intelecto, entendeu? As partidas são demoradas, geralmente. Qual foi a partida mais difícil que você enfrentou? Você lembra disso aí ou não? Rapaz, E por que marcou pra você? Foram milhares de partidas, mas se eu pudesse destacar... Quanto tempo dura em média assim uma partida? Depende do ritmo de partida. Esse torneio, por exemplo, que nós vamos fazer, é torneio assim de 15 minutos para cada jogador, com 5 segundos de acréscimo a cada lance que você realiza. Então vai durar ali no máximo uma meia hora cada partida. Mas tem partidas, por exemplo, eu jogo na internet partidas de 1 minuto contra 1 minuto, então dura no máximo 2 minutos. Você pode também disputar partidas que a gente chama de blitz, né, relâmpago,
Partidas de 5 minutos para cada jogador. Então depende da categoria, do tipo de modalidade, na verdade, que você vai disputar. Esse que nós vamos fazer é um aberto do Brasil de xadrez rápido, com um ritmo de partida menor. Agora vamos supor, partida mais memorável, eu acho que no Mundial Sub-26 que eu empatei com o grande mestre da Armênia. Ah, dá para empatar no jogo também? Dá para empatar. Então, para mim, aquilo ali foi um feito, né? Ah, perdão, era Azerbaijão, não era Armênia, Azerbaijão. Bom, quando você compete internacionalmente, você tem algum ritual, algum hábito antes de cada partida? De que forma você se prepara para isso? Olha, normalmente eu costumo relaxar, né? É igual ao vestibular, né? A gente estava conversando em off que uma partida de xadrez é como se fosse fazer uma prova na faculdade ou um vestibular. Você estuda antes porque na hora não dá para colar, você tem que desempenhar ali. Então a gente se prepara, estudando, olhando como é que joga o adversário, que tipo de posições que ele tem mais dificuldade ou mais facilidade, para você amoldar o teu estilo de jogo ao estilo de jogo do adversário. Mas depois que você faz aquele treinamento, é igual ao vestibular. Não adianta você querer estudar tudo em cima da hora. Você dá uma relaxada. Eu costumo, inclusive, dependendo do horário da rodada, tirar um cochilozinho. Para ir assim com a cabeça bem tranquila e focada, né? Pois é, boa. Como é que você prepara a tua pressão para um jogo desse? Como é que trabalha o psicológico? Então, vamos supor, vamos comparar assim com o futebol. Determinado time joga com o sistema, como que é? 4-4-2. O outro com 3-5, não sei o quê. O que acontece? Às vezes, dependendo do teu adversário, do time que você vai pegar, você faz algumas modificações. Ou você muda jogador de posição, você muda teu esquema tático. No xadrez é mais ou menos assim também que a gente costuma operar. Então, vamos lá, tem as aberturas com o peão do rei, com o peão da dama, com o peão do bispo, do bispo, né? Então, a depender do estilo de jogo, você pode fazer essas variações. Logicamente, de acordo com aquilo que você também está ambientado a jogar. Não adianta você querer inventar uma coisa que você nunca jogou contra aquele adversário só para querer surpreender. É como o time de futebol que quer inventar moda e nunca treinou naquela posição, naquele tipo de jogo e vai querer arriscar. Então, e aí tem esse jogo psicológico, né? De você forçar o erro do adversário. Então, essa talvez seja uma adrenalina que todos os jogadores assim gostam, né? Por isso que a gente é cativado pelo esporte. E tem que manter o foco, né? Tem que manter o foco, porque o psicológico pode te derrubar assim tranquilamente. Às vezes um jogador fraco te surpreende e você não consegue retomar a concentração na partida. Houve alguma mudança no xadrez competitivo ao longo dos últimos anos ou não? Houve justamente pela questão da tecnologia, né? Até, acho que, não sei se foi na Globo, algum canal desses aí, falou a respeito da inteligência, no Fantástico da semana passada, inteligência artificial. Na década de 90, o Garry Kasparov, então campeão mundial, ele enfrentou a máquina Deep Blue por 2 ocasiões. Na primeira ele venceu e na segunda ele perdeu. E de lá para cá, houve uma transformação justamente nessas ferramentas tecnológicas que auxiliam os jogadores a treinar o xadrez. Então, se na minha época essencialmente eram livros, hoje é internet, hoje é computador. E inteligência artificial bombando. Então, essa é algo que vem para o bem e eventualmente para o mal, né? Mas o legal mesmo é você ver muitas vezes o cérebro humano derrotando a máquina. E isso acontece também. Que bacana, que legal. Bom, falar um pouquinho sobre este evento que vai acontecer aqui em Paranaguá, no próximo dia 14 de dezembro. Né? Estamos conversando aqui com o doutor Adalberto Araújo, além de vereador em Paranaguá, ele é mestre da Federação Internacional de Xadrez. É um evento grande, de alto nível, profissional, que vai acontecer em Paranaguá. Quantas pessoas já estão inscritas para participar, sabe ou não? Eu acabei de conferir aqui, estão já inscritos 47 jogadores. 47? 47 jogadores, a grande parte ranqueada no ranking internacional, mas também propicia para aquele que não tem ranking internacional que participe, porque você precisa de um número mínimo de partidas para entrar no ranking internacional. Então esse intercâmbio que é bacana, é você poder qualificar também os jogadores da cidade, do nosso litoral, para estarem também figurando na lista dos jogadores ranqueados na FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez. E você falando aqui da organização, da retomada desses eventos, eu preciso mandar um grande abraço para um parceiro conhecido de todos aqui, que é o Maninho Barbosa, Nanciara Lima, da MB Eventos, que estão dando uma assistência muito grande para a gente, são parceiros. O próprio Carlos Almeida e a diretoria do Clube Literário, que estão cedendo gratuitamente
a sede campestre para a realização desse torneio. Além do Osmani Júnior, que é professor de xadrez aqui também, um grande incentivador dos jovens talentos, professor Isabela Ferreira, que também possui mestrado, né? Não mestre de xadrez, mas ela possui mestrado para ensinar xadrez e também é autora de livros. E são todos bagrinhos, são todos gente que orgulha a nossa cidade. Para a gente finalizar, doutor, deixa eu entender um pouquinho mais de que forma que acontece a competição. É feito um sorteio ali para decidir as duplas? Como é que é? Então, você tem ali a pré-classificação de acordo com o ranking. Certo. Então, são 147, então cada um tem uma posição pré-estabelecida. Na primeira rodada, ou seja, todos têm 0 pontos, cada partida vale 1 ponto, empate vale meio, derrota é 0. Então, na primeira rodada, a primeira metade, digamos os mais fortes, entre aspas, joga contra a segunda metade. A partir da primeira rodada, você tem já uma classificação. Vai ter gente que vai fazer 1 ponto, né? Vai ter gente que vai estar com meio e gente que vai estar com 0. E a tendência é quem está com 1 joga com quem está com 1, quem está com meio e quem está com 0, 0. E você vai jogar, nesse caso, são 7 rodadas. Então vai haver um afunilamento para lá na frente haver, eventualmente, só um jogador com mais pontos. Eu já imaginei que ia ser tipo um mata-mata, assim, não é, né, cara? Até existem os mata-matas, mas aqui é justamente bacana, porque daí você vai jogar as 7 partidas. Então você vai estar lá pagando a tua inscrição, que, aliás, me permita falar, daqui a pouco a gente vai falar a respeito de alguns detalhes. R$30, menos da metade do que se costuma cobrar em eventos deste tipo em todo o Brasil. Então, mais uma vez, aí eu tomo a liberdade de agradecer aos parceiros, né? Por favor, fique à vontade. A Marcon, também ao Shopping Estação Mall, a Pexpar, obviamente, como organizadora, a Confederação Brasileira de Xadrez, a Federação Internacional de Xadrez, a Cataline, a Audiobom Sonorização, a MB Eventos, a Devix, também do nosso querido Maninho Barbosa, e a Pod Rosa. Um grande abraço aqui para a Cris Rosa, que também está apoiando este evento. Sem estes parceiros, a gente não teria condição de, por exemplo, fazer uma inscrição subsidiada com preço menor, nem fazer um evento desta envergadura. Repito, é uma oportunidade que nos últimos anos, eu ouso dizer, nas últimas décadas, Marcos, a gente não realiza. E Paranaguá sempre foi palco, foi sede de grandes torneios. O Mundial Sub-26 que eu te falei foi realizado aqui em Paranaguá em 1993. Nós já sediamos campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, nós já sediamos jogos abertos. Então a gente pretende, especialmente a partir deste evento, retomar a tradição de Paranaguá, primeiro, como um celeiro para a formação de grandes atletas. Nós já tivemos aqui finalistas de Pan-Americano e outros tantos. A Priscila Mello, colega jornalista, foi nossa aluna e foi finalista. Priscila foi campeã brasileira da categoria 16 anos na época. Então, um celeiro da revelação de atletas e também na excelência da organização de eventos dessa envergadura. Legal, é importante você citar aí as empresas que estão apoiando, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Sem apoio. Justamente. Que legal, doutora. Puxa, parabéns. Realmente é um lado seu que eu desconhecia, né? Uhum. Desconhecia mesmo. E fico feliz, cara, em saber essa sua história e até poder compartilhar com você aqui um pouco desta arte que é o xadrez. A gente que não conhece o jogo, a gente tem uma outra noção, né? Uma outra visão do jogo. Sempre que você vê alguém jogando, parece que é uma partida que dura horas, né? Uhum. Né? Que são pessoas que pensam. Uhum. E ao contrário do que o Zé me perguntou aqui, não tem nada a ver com o jogo de dama, viu, Zé? Tá? Jogo de dama, só o xadrez, só o tabuleiro, né? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta bem parecida. Diga. A gente estava dando aqui, citando a situação de que no futebol, né, a regra é fazer um gol. Sim. No xadrez, qual que seria para poder ganhar? Belíssima pergunta, belíssima pergunta. Você já deve ter ouvido a expressão checkmate. Sim. Então, quando você ameaça o rei, a gente está dando um cheque, certo? Cheque. Esse cheque não é com CH, cheque com CH é do banco. O cheque é com X. Então, quando você ameaça o rei, é um cheque. Quando você ameaça o rei e ele não tem para onde fugir, para onde escapar, se chama checkmate. Ali acaba a partida. Mas nas partidas de alto nível, Marcos Rogério e José Neto, os jogadores não costumam levar o checkmate. Eles abandonam antes quando eles veem que a situação é irreversível. Então eles podem abandonar antes do checkmate, que aliás até é um sinal de cavalheirismo, digamos assim, para a partida não ficar se estendendo, sendo que todo mundo já está sabendo o que vai acontecer no final, né? Tem algum limite para inscrição ou não? Como assim?
de número de pessoas para participar do evento? Neste evento... Já tem 47 inscritos. Temos 47. Nós podemos receber até 100 pessoas, 100 jogadores, né? Me permito dizer aqui também, né? Tem uma premiação de 3 mil em dinheiro. Então nós temos a categoria absoluto, que é primeiro lugar recebe troféu mais R$530, segundo lugar medalha mais 400, terceiro lugar medalha mais 270. No feminino idem, troféu para o primeiro lugar mais 530, segundo lugar medalha mais R$400, terceiro lugar medalha mais 270. E aí nós vamos ter a categoria abaixo do ranking, né, internacional de 2.200. Primeiro lugar, medalha mais R$200, abaixo de 1.700 no ranking, medalha também mais R$200, abaixo de 1.400 no ranking, primeiro lugar, medalha mais R$200. Além de premiações especiais, né, medalhas para sub-6, nós vamos ter jogadores abaixo de 6 anos, sub-10 anos, sub-12, sub-14, 16, 18, veterano, forças de segurança, para cada um melhor colocado uma medalha. Então, participe, venha fazer essa festa, vai ser sábado, dia 14 de dezembro agora, a partir das 13 horas. 13 horas encerram as inscrições. Por falar em inscrições, elas podem ser feitas com os Mani Júnior, me permitam falar aqui, 99807-2174. Para você que está no rádio, depois, se não der para anotar, você vai na live, né? Aqui do Facebook da emissora para conferir. 99807-2174 Osmani Júnior. Olha, não é fácil organizar um evento desse. Imagino. Então a gente pede especialmente para os Parnanguaras, os nossos irmãos e amigos lá de Guaraqueçaba, que tem um trabalho também espetacular, aqui também em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Antonina, Morretes, essas cidades têm. O evento é aberto para quem quiser ir assistir, é aberto. Né? Basta você fazer um cadastro online, né? Inclusive na própria Confederação Brasileira de Xadrez. Quem não tem esse cadastro faz, é rapidinho. Você não precisa pagar nada por isto. Certo. E você já está, digamos, credenciado para participar de um torneio internacional, repito, o Aberto de Xadrez Semana da Marinha, aqui no Clube Literário Campestre. Muito bem, conversamos com o mestre da Federação Internacional de Xadrez, doutor Adalberto Araújo, vereador reeleito em Paranaguá. Tudo pronto já para o próximo ano? Tudo pronto, tem que mandar só fazer um terno, que os que eu tenho já não servem mais. Não serve mais? Eu ando assim meio largado. Tá bom, doutor, obrigado mais uma vez, parabéns pelo evento, boa sorte para vocês lá. E a gente vai divulgando aqui ao longo dos dias até o dia do evento aí. Muito obrigado a você, direção da emissora, sempre parceiros do esporte, sempre parceiro das iniciativas culturais e esportivas aqui na nossa cidade. Obrigado mesmo.